Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura e urbanismo, lá na página 3 do bloco 3 também. Aqui no primeiro textinho a gente tem algumas coisas sobre estilos arquitetônicos. Estilos arquitetônicos nós podemos ver geralmente pelas diferenças na arquitetura do local. Por exemplo, alguns prédios têm estilos diferentes, assim como algumas casas também têm estilos diferentes, tudo bem? E aí nós temos vários tipos de estilos arquitetônicos diferenciados aí nessas construções, tudo bem? Aqui nesse primeiro bloco vocês podem ver que a primeira figura é uma casa bem grandona, e aí nós temos uma construção indígena, né, uma oca, e aqui nós podemos ver as casas no estilo japonês tradicional lá em Kyoto. Galera, essa casa, essa primeira aqui, no estilo colonial, que é essa bem grandona aqui, fica lá em Minas Gerais, e aí ela é uma construção, geralmente do período colonial, que veio aí com essas pegadas um pouco dos portugueses. Então, esse estilo de construção a gente pode encontrar muito nessas áreas mais antigas, nessas construções mais antigas. Por exemplo, em Santos, a gente acha umas construções um pouco parecidas com essas. E aí, por exemplo, no Centro Histórico de São Paulo, né, lá no centro mesmo, a gente também tem algumas construções um pouco mais antigas, algumas até tombadas pelo patrimônio histórico-cultural, porque a gente não pode demolir e elas são às vezes restauradas. E muitas construções são preservadas justamente para que elas preservem essa história que a gente tem, tudo bem? A oca nada mais é do que tipo uma construção tribal indígena. Nem todos os indígenas fazem as mesmas construções. Cada tribo possui um tipo de construção diferente. Então, é muito diferente você olhar tipo uma tribo que esteja no Brasil, uma tribo que esteja no Peru, uma tribo que esteja nos Estados Unidos. Então, assim, são diferentes as construções desses estilos, tudo bem? E as casas tradicionais japonesas, essas casas no estilo oriental, elas têm uma construção bem diferenciada, elas geralmente são bem abertas, elas estão um nível acima, então, tipo, não fica no nível da rua, você geralmente sobe na casa e aí tem vários estilos e vários jeitos para vocês andarem. Então, essas casas tradicionais também têm uma arquitetura muito legal e depois a gente vai ver mais pra frente, certo? Aqui nós temos uma vivência em grupo, que é combinem e saiam pelas ruas do bairro, da cidade, centros e arredores. A gente tem no Embu das Artes algumas construções bem bacanas, com essa pegada um pouco mais colonial, esses designs assim diferenciados. Aqui no Taboão não são tantas as construções, mas essa vivência que a gente não vai fazer por motivos óbvios, ainda estamos em quarentena. Então, essa parte aqui não vamos fazer, tudo bem? Aí, vivência e registro em arte, a gente tem arquitetura e urbanismo em minha cidade. Faça um resumo dos depoimentos que você obteve de moradores e familiares durante a pesquisa. Ilustre-o com as fotografias tiradas por seu grupo. A gente vai fazer, mas vamos fazer diferenciado. Vocês vão entrar no Google Maps, e aí vão pesquisar a rua de vocês. Nisso aí vocês vão dar uma bela olhada e ver quais as diferentes casas nas ruas de vocês. E aí sim vocês vão comentar usando a tecnologia a favor de vocês. E aí vocês podem só dar um print da tela e simplesmente mandar, não precisa fotografar nada. E aí vocês vão escrever para mim, vocês vão ali comentar um pouquinho sobre o que vocês acham da arquitetura, comparando um pouquinho com essas três imagens que a gente tem aqui. Então vocês vão falar, não, essa casa X, tem uma casa X na minha rua, que ela é um pouco mais moderna, ou aqui no meu condomínio nós vivemos em prédios e esses prédios são um pouco mais modernos. Fale um pouco da construção deles, de como você acha que eles deveriam ser feitos para poder modernizar mais. Então, coloque um pouquinho das suas opiniões pessoais do que vocês acham realmente daquele quadradinho, daquela rua em que vocês vivem, tudo bem? Por enquanto, nós vamos parar por aqui para vocês irem absorvendo um pouco de como funciona essa questão de observar a arquitetura diferente, porque a arquitetura também vai muito de gosto. E aí a gente vai entrar na questão de templos,
nós vamos entrar na questão de diferentes designs, e aí até castelo é uma arquitetura diferenciada. Então, vamos aí dar uma observada, vamos começar a trabalhar isso no nosso inconsciente, no nosso consciente, né? Para que a gente desenvolva aí o nosso pensamento crítico com relação à arquitetura, olhando de forma artística, tudo bem? Então, por enquanto é isso, galera. Faça aí um desenho para mim também e vamos nessa. Até!